minhas traças! Hoje o livro que a gente vai falar é um livro que sai completamente da nossa zona de conforto. Ele não é o livro que a gente tem costume de ler e nem de vocês verem aqui no canal. Mas se vocês viram bem o vídeo de Hypes, vocês sabem que eu me comprometi a ler os livros da Hype de 2020. Vocês vão me escutar falando isso durante todo 2021. E dessa vez a leitura que eu fiz foi de Flores para Argent. Flores para Argent vai contar pra gente a história do Charlie. O Charlie tem 32 anos, ele tem um QI de 68, que é um pouco baixo. E acaba tendo um pouquinho de dificuldade com o convívio social e outras coisas como suas relações interpessoais. Só que então Charlie é convidado para participar de uma cirurgia revolucionária e ser a cobaia, um garoto teste para essa cirurgia, que promete que vai aumentar o seu QI e ele vai ficar uma pessoa inteligente. Primeiro ponto que a gente tem que falar é como esse livro é escrito. Esse livro é escrito de uma forma diferente. Eu nunca tinha lido desse jeito. O livro é escrito com base nos relatórios de progresso do Charlie. Ou seja, quem está escrevendo o livro é o Charlie. E se o personagem principal tem um QI abaixo, obviamente ele não sabe escrever todas as palavras, ele tem muito erro de grafia e coisa e tal. Então, cara, enquanto a gente está vendo o progresso, é muito legal de acompanhar isso na escrita dele. A gente vê a dificuldade do Charlie em escrever quando ele está com essa dificuldade de conhecimento, quando está com QI baixo, e a gente vê a escrita do Charlie inteligente, sabe? Vou chamar assim, mas, por favor, não me cancelem, vocês estão entendendo o que eu tô falando. E o livro todo tem essa narrativa. E durante todo ele, a gente fica íntima do Charlie, porque o que a gente está lendo são os seus pensamentos. É uma coisa muito pessoal. Eu confesso que as primeiras páginas me seguraram mais porque eu ia terminar o livro, porque eu sabia que eu ia terminar, do que porque a história estava boa em si. Até os 36% ele não tinha me prendido, inclusive eu falei isso lá nos stories. Estava bem difícil de fazer essa leitura, mas não é arrastada, ela é muito fluida. Só que a história em si, tá? Não estava como eu tinha imaginado que seria a história e o percurso que seria esse caminho. E quando chegou em 60% do livro, eu acho, eu já sabia o que ia acontecer no final, todos nós começamos a saber, e aí nós somos movidos mais por curiosidade. Eu acho que esse seria um momento que a gente acabaria pulando alguns pedaços, algumas partes, algumas narrativas, por já saber o que vai acontecer. É um pouco previsível, o que chega a ser frustrante. O livro é cheio de altos e baixos nas passagens quanto a esse sentido. Tem momentos que você fica muito preso à história, como tem momentos que dá vontade de você largar o livro de vez. Mas talvez esse livro tenha sido um problema comigo, sabe? Porque eu tinha uma alta expectativa com essa leitura. Alta. Minha expectativa estava muito alta. Vocês viram no vídeo de Hypes que eu li a sinopse dele com vocês. Então, vocês viram a minha expectativa sendo criada enquanto eu estava lendo a sinopse. De fato, não foi tudo aquilo que eu esperei. O livro é muito bem escrito. Ele é muito bem pensado. O livro não é ruim. Eu não desgostei do livro. Ele só não é um dos meus favoritos, porque, como eu falei pra vocês, não é o gênero que me agrada. Mas nem por isso eu vou estar aqui falando mal do livro. Tem muitos pontos no livro que são debatidos, que são muito interessantes de se ver, de se adaptar. Como o Charlie é uma pessoa com deficiência, né? Ele é narrado assim, a gente vê que o Charlie tinha bloqueado vários traumas de infância. E a gente vai revivendo isso com a visão do novo Charlie sobre esses traumas de infância, sobre o bullying que ele sofria, sobre as amizades que ele tinha, se eram amizades de verdade ou não. E a gente também tem uma guerra entre dois Charlies, que é o Charlie inteligente e o Charlie que não é inteligente, entre si. Eles estão brigando porque um tem um sentimentalismo e o outro tem um mental, e aí eles não conseguem entrar em um acordo sobre diversas situações. Muitas vezes eles não conseguem entrar em acordo nenhum. O livro é muito pesado no sentido de que nós precisamos aprender o que é que nós definimos como normal e anormal, quais são as piadinhas que nós rimos no meio da rua. Eu achei ele tão essencial pro livro de bullying, principalmente por ele narrar a visão de um adulto. Ele já é um cara de 32 anos, gente. Ele já tem outras experiências. Mas ainda assim a mente dele é infantilizada. Então ele ainda sofre os traumas de a mãe bater nele, tudo que ele viveu, as rejeições, as formas que ele foi tratado a vida toda. Isso é muito interessante de ver. E a gente vê como as experiências de infância dele refletiram em toda uma personalidade, em todas as atitudes que o Charlie vai ter na vida dele. Se você acompanhar a narrativa bem, você já sabe o que vai acontecer desde o começo, basicamente. Mas é impressionante ainda assim você ver a evolução de uma pessoa. De fato, parece um documentário. Ele não é bem aquele livro de, nossa,
quando eu estiver tranquilo num dia, eu vou pegar esse livro para ler. Não, ele é um livro que lhe deixa curioso para saber sobre as impressões sociais que o Charlie tinha e como que isso vai ser lidado. Só que um dos maiores problemas que eu tive foi porque o pessoal chegou para mim e disse que eu ia chorar horrores, que esse livro ia me acabar, que ele ia me destruir. O último parágrafo, ele foi sim bem emocionante, porque você fica naquela coisa de sim, e agora, sabe? Mas eu não chorei. Pra mim, como eu falei pra vocês, pra mim parecia um documentário narrativo. E como parecia um documentário, eu não me vinculei ao personagem. Eu não sentia que eu tava naquela coisa de eu vou ter eles de novo na minha vida. Porque tem personagens que a gente se sente íntimo, que a gente sente que é amigo, que a gente sente saudade dos personagens. Eu tenho muita saudade dos personagens de Acotar, que às vezes eu vou lá só pra visitar. Mas eu não senti isso com os personagens desse livro. Mas também não acho que esse fosse o objetivo do autor. Eu acho que sim, a visão do autor em 1959, quando foi lançado o livro, era uma visão de crítica social. E eu achei que isso foi super bem feito. Agora eu não posso chegar pra vocês aqui dizendo que eu chorei horrores, dizendo que o livro me deixou mega curiosa. Não, eu senti que eu era amiga do Charlie enquanto o livro estava acontecendo. Depois que o livro acabou, não acho que eu vou voltar a ler. Recomendo sim, mas saiba que ele é um livro que lhe tira da zona de conforto. Ele não é um romance tranquilo, ele é uma coisa mais de questões sociais desse tipo de desenvolvimento. Os pontos fortes, sem dúvida, é a premissa. A ideia do livro é muito bem feita, dá muita curiosidade de você ler, e a forma que é escrito o livro. Como eu falei pra vocês, o relatório de progresso é uma coisa super interessante de você ler, e você fica observando e procurando e vendo erros e vendo acertos, e você vê então o progresso como se você estivesse analisando aqueles relatórios. E foi assim que eu me senti durante o livro. E ele é um livro atemporal, ele convida você a pensar sobre a vida, você fica pensativo. Ele não é aquele livro para você simplesmente chorar. Então, minhas traças, essa foi a resenha de Flores para Asno. Foi mais um desabafo mesmo para vocês entenderem como eu me senti estruturalmente nesse livro. Eu não chorei, achei sim um livro muito bonito, mas sem dúvida ele não é um dos meus livros favoritos. Até porque não é o meu gênero, não é a minha forma de escolha, mas ele sim foi muito bem escrito. Vocês já leram esse livro? Coloquem aqui embaixo se vocês tiverem lido, se vocês têm vontade de ler. E se vocês ficaram até aqui, coloquem hashtag Flores, que eu vou dar um coraçãozinho pra vocês, tá bom? Não esqueçam de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui, e beijinhos e até a próxima!